A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, a todo o povo de Deus, a nação brasileira e, por que não dizer, ao universo. O Senhor Jesus Cristo é Senhor de tudo e de todas as coisas, poderoso para realizar, tornar possível o que está na impossibilidade humana. E que, assim, a mensagem de hoje possa estar em nosso coração. Jane Jaque. Amém. Deus abençoe, Jane, pela tua participação já conosco, já nessa live. E hoje nós tivemos ali no brilhante culto algo muito maravilhoso. O louvor ali, o Felipe, as irmãs ali conosco hoje no Lar Paraná. Hoje nós tivemos um culto de louvor da palavra e de muitas bênçãos dos céus. Helenice Pereira, Deus abençoe. Perfeito, vamos orar assim. Lília Fernanda, Deus abençoe, Lília. Parabéns aí pela sua caricatura, né? O coração com fone de ouvido, Deus abençoe. Ficamos felizes pela sua inovação. Está comigo também a nossa irmã Ana Lúcia nos acompanhando aqui nos bastidores de mais uma live. Vamos ver se alguém entra assim a acompanhar. 23 horas, 2 minutos. Nós vamos ler hoje uma palavra que está escrita no livro de João, no capítulo 5. Livro Evangelho de São João, capítulo 5. Amanhã, quinta-feira, amanhã dia 30, mana? 31. Amanhã 31. Perfeito. Então, já estamos aí praticamente no final de mais um ano de vitórias. Silvana, que Deus abençoe. Paz, Senhor, pela vossa participação. Silvana, que Deus abençoe. Amanhã será o último dia do ano e nós vamos estar ali numa oração ali na Vila Europeias, né? Uma convocação para a oração. Júlio Marangueira também conosco, nos acompanhando. Paz, Senhor, Deus abençoe. Vamos à palavra já, meus irmãos. Perfeito, a Conceição, né? Está conosco também ali, para com o nosso irmão Paulo. Que Deus abençoe a vossa audiência. Amados, vamos então à palavra? Então, vamos lá. A Conceição Ribas, Pai, Senhor, irmã, como é que está nosso irmão Paulo viajando? Que Deus abençoe ele na sua trajetória de viagem. Ele que assim esteve conosco ali na Vila Europeia, compartilhando, acompanhando, orando conosco. Realmente, muitas bênçãos Deus promete e se cumpre as suas promessas. Missionária Cleonice Santos, amém. Deus abençoe pela vossa participação conosco. Visto já em minhas mãos a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é bem interessante, porque existe aqui algo de meditação. O poder de Deus, ele é incomparável, isso é fato. O agir de Deus, as múltiplas formas, não chega ao homem um denominador comum. O homem não consegue, não é capacitado de resumir o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a forma como Deus vai operar. Até achei interessante hoje quando em meditação, não é uma doutrina, não é um ensinamento, somente uma visão acerca da forma de Deus trabalhar. Por exemplo, às vezes falamos, Deus está preparando a bênção. Não, Deus tem a bênção preparada. Deus não é como o homem que vai fazer o bolo, ele pega lá os ovos, pega a farinha, pega o fermento, aquece com manteiga. Não. Deus tem a bênção já, né? Ele faz pelo seu poder acontecer segundo o seu querer. Então Deus não tem nada com preparação de bênção, não. Deus, quando quer operar, ele tem a bênção preparada. Ele é o Deus de já. É verdade. Às vezes nós temos aí algumas orações, olha, Deus vai preparar, irmã. Não, Deus já tem preparado. O tempo é que é de Deus para aquele que vai receber a bênção
Aí sim, você pode dizer, Deus está preparando alguém para ser preparado para receber a bênção. Aí é diferente. Mas a bênção de Deus já está preparada, está pronta, né? Porque o Deus dos céus é o Deus de já. E para você ter uma noção, já pensou se Deus fizesse um projeto para construir o mundo? Já pensou se Deus fizesse um projeto para construir as árvores dos céus? Já pensou se Deus fosse como o homem que tivesse que projetar, imaginar os rios, os campos, as aves, as flores, as florestas, os peixes, os animais? Já pensou se Deus fosse criar um projeto para criar os luminares, as estrelas, os satélites, o sol, a lua? Perdão, exatamente isso. Estou pedindo perdão porque a mente humana não está na capacitação para tentar entender a capacidade do operar de Deus pelo poder da sua palavra. Amém? Eu estou trazendo todo esse aparato para vocês entender que não há nada impossível para Deus. Não há barreira, não há impossibilidade, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Deus, quando age, age sem interferência. Deus age sem que haja no homem impedimento. E Ele faz e opera como quer. Aí é que nós reconhecemos o poderio de Deus. Tanto que a oração do Pai Nosso é para que sempre seja feita a sua vontade. Essa é a oração, porque sempre Deus vai fazer a sua vontade, embora para o momento, na hora, no momento que acontece, às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, mas o tempo, diante daquilo que Deus tem feito, é que traz a razão e o encaixe para todas as coisas. Há coisas que Deus revela e há coisa que Deus se revela. Até isso é interessante hoje, uma revelação de Deus pela qual, para 4 pessoas, dizemos que Deus não vai revelar, mas vai se revelar. Ou seja, Deus não vai falar, mas vai ter um encontro com essa pessoa. E é muito importante analisarmos e vermos a palavra de Deus na íntegra. E há uma referência muito interessante, quando Deus chamou Samuel, no capítulo 1, versículo 3, do livro 1 Samuel, quando ele chamou Samuel, ele chama a primeira vez, chama a segunda vez, chama a terceira vez. E Samuel não conhece a Deus que já o conhecia. Samuel não tinha conhecimento da voz de Deus, do chamado de Deus. Então, às vezes, Deus chama a pessoa, entre aspas, mas se assim não der entendimento à pessoa de saber que é o chamado de Deus, o próprio Deus se aproxima dessa pessoa. O próprio Deus vai a essa pessoa de uma forma pela qual a pessoa passa assim a conhecer Deus e ser conhecido dele, tá? Por exemplo, se você ler a primeira referência da aproximação de Deus para com o homem, você vai ler em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, o versículo 1. 99 anos tinha Abraão, e Deus vai até ele e olha a indagação, olha a conversa, olha a palavra e se reflita. Eu disse se reflita porque é algo impressionante quando ele diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a um homem de 99 anos chamado Abraão, Deus vai até ele e diz: Abraão, você vai andar, veja o contexto, você vai andar na minha presença. Pode ler. Você vai andar na minha presença e vai ser perfeito. Parece simples, mas Abraão, ele sente a responsabilidade de estar andando diante dos olhos do Todo-Poderoso. E a direta palavra, a condição para Abraão foi num adjetivo, não somente andar, mas de ser perfeito. Abraão, ele recebe
Deus, perdoa a expressão, face a face com ele, diretamente com ele, você vai para Abraão, você vai andar na minha presença e você vai ser perfeito. Porque, amado, se você analisar, é fácil eu falar, eu ando com Deus. Mas na inversão da pronúncia é que é importante. Deus anda comigo. Eu ando com Deus. Jó tinha a referência nos dois sentidos. Numa expressão, quer ver? Jó confiava em Deus e Deus confiava em Jó. Deus sabia que ele podia confiar em Jó. Jó sabia que ele podia continuar confiando em Deus. Era uma mútua confiança. Era uma íntima aproximação. Tanto que se você ler, você vai ver que as catástrofes da vida de Jó, no capítulo 42, foi restituído e reconhecido que Jó fora colocado à prova diante de Lúcifer pela confiança de Deus para com ele e de ele para com seu Deus. Tanto que no capítulo 42, Deus restitui, Deus restaura, Deus faz tudo novo de novo na vida do seu servo Jó. Eu sei que os tempos passaram e o amor de muitos estão se esfriando. Deus continua o mesmo. Mas a humanidade está se perdendo. Não que Deus queira isso, não. Mas Deus está na mesma posição, do mesmo poder, na mesma autoridade, no seu mesmo lugar. Mas às vezes os homens estão se afastando. É como se o comodismo e o cômodo começasse a trazer um certo relaxamento espiritual. Por exemplo, tenho pregado, ensinado na igreja que eu estou congregando, acerca da pandemia, que se você analisar, está tornando uma anemia espiritual. E eu temo, amados, que quando isso passar, esse temporal passar, essa enfermidade se aniquilar, esse vento forte passar, muitos não terão força para voltar ao templo, à adoração. Sim, verdade. Hoje nós tivemos aproximadamente quantas pessoas, Felipe, no culto? Mais ou menos. Umas 20 pessoas no culto. E o lugar lá é para 400 pessoas. Com a restrição, nós podemos usar ali aproximadamente 150 pessoas. Folgadamente. Mas o povo está fazendo o útil o agradável. Compreende? Estão aproveitando da pandemia, das restrições, para se acomodar. E eu sinto que muitos já estão fracos na fé. Muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão até já nem desejando mais ir para a igreja. E muitos já estão até felizes pela situação, por incrível que pareça. Então, se você ler o livro de Daniel, no capítulo 6, aproximadamente ali, quando o rei Dario, forçado a situação dos presidentes e dos dois príncipes, na lei da restrição, da oração 30 dias, ninguém podia orar, ninguém podia clamar ao outro Deus, fazendo uma petição. Você vê que o Daniel
o único, um que não se importou com a restrição, que permaneceu na mesma posição como antes. Então Daniel era o homem que orava antes da luta, durante a luta e depois da luta. E foi 30 dias sem que houvesse nenhuma petição. E o que me impressiona ali naquela mensagem é que os presidentes, que eram concorrentes, adversários de Daniel, eles foram e viram Daniel orando, mas não oraram com ele. Eu estou fazendo essa passagem chegar até vós, porque muitas pessoas passam em frente à igreja e vê a irmã orando, o irmão orando, mas não vai orar com eles. Isso é uma coisa que a gente pode observar. Sim, amados, não estou aqui generalizando, mas se você analisar a Escritura Sagrada, em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então o que você tem? Hoje, nesse momento, nós temos que buscar o tempo precioso, a presença de Deus, enquanto podemos achá-lo. Enquanto nós podemos buscá-lo, enquanto está perto. Sim, tem tempo para festa, tem tempo para as famílias, tem tempo para os passeios, tem tempo para viagem, tem tempo para momento, para tudo. Mas nós não podemos excluir a parte mais importante. E qual é a parte mais importante? É aquela que vai lhe garantir a sua existência, a sua subsistência, a sua proteção e tudo quanto o homem anseia. Deus tem o poder para fazer acontecer. Mas todavia, se nós negligenciarmos a oportunidade que Deus está dando, veja, irmãos, hoje nós tivemos ali 15, 20 pessoas da igreja, mas a oração desses 15, a reunião, né, a participação do povo, parecia o som de muitas águas. É como se Deus peneirasse a quantidade pela qualidade. Porque agora, se você entender o tempo atual, só os verdadeiros adoradores é que estão adorando. Só os verdadeiros que buscam a Deus é que estão buscando. Então, quando Gideão apresenta a Deus 32 mil soldados em Juízes capítulo 7, a partir do versículo 6, capítulo 6, ele apresenta a Deus 32 mil soldados. Mas Deus sabia de onde vinham aqueles soldados. Aqueles soldados vinham dos campos, das covas, das cavernas, dos esconderijos. Eram soldados que estavam escondidos, com medo, em pânico do adversário. E quando Gideão traz os 32 mil, Deus faz assim, ô Gideão, manda voltar os covardes e manda voltar os medrosos. Medrosos e covardes. Manda voltar, Gideão. De 32 mil homens, ficam 10 mil homens. Nesses 10 mil homens que ficam, você faz a matemática aí para você entender? Desses 10 mil homens, ainda Deus fala assim, olha, tem uns aí que vai atrapalhar. Tem uns aí que não vai ajudar. Tem uns aí que são tropeço. Gideão, tem uns aí que estão só de aparência. Tem uns aí, Gideão, que precisa primeiro aprender a lutar para entrar na luta. E é na hora difícil, irmãos. É na hora contrária às facilidades que a gente vê o verdadeiro soldado. É como amigo.
Amigo na hora difícil é que é o verdadeiro amigo. Os fiéis a Deus são os que estão na luta, que estão na prova, que estão passando pela tempestade, passando pelo vento forte, passando pela pandemia, pela doença, pela dor, pelo fogo, pela água, mas não negam o nome do Senhor. Então, quando Deus manda Gideão fazer os soldados descer ao ribeiro para beber a água, Deus observa o quê? Os que não vigiavam. E os que não vigiam nunca serão bons soldados. E é demais saber aos crentes que estão me ouvindo que é hora de nós vigiar. Estão querendo nos tirar da presença de Deus. Estão querendo tirar nós da casa de Deus. Estão querendo nos afastar da presença de Deus. Estão querendo colocar muralhas para impedir o povo de Deus a buscar a Deus. E poucos não estão vigiando. Vai lá, tem o álcool gel, tem a máscara, tem o tapete no chão, tem tudo preparado para você entrar consciente e sair consciente. Quer rasgar um verbo comigo? Oxalá, né? Nós morrêssemos da igreja, direto para o céu, sem curva. E o duro é que as pessoas estão morrendo fora da igreja, fora da presença de Deus. E se eu te disser, você pode analisar, estou mais com temor do Covid do que o temor a Deus. Estou mais na obediência aos homens do que a Deus. Amadas, amados, estatisticamente falando, são 2 milhões de pessoas alimentadas por Deus 40 anos em pleno deserto. Amados irmãos, amadas irmãs, é somente você analisar que essa pandemia não foi a primeira, não será a primeira e não será a última. Você que é fiel, fiel é Deus contigo. Você que está em pé, cuide para que não caia. Sejas tu o porta-voz da bênção de Deus sobre a tua casa. Até trouxe hoje uma palavra sobre Êxodo capítulo 15, quando havia um homem em plena batalha, cujo nome era Moisés, que as mãos levantava, fazia desvanecer o exército adversário. Quando Moisés orava, levantava as mãos, o exército de Deus prevalecia, o povo de Deus vencia. Quem vai rasgar um verbo? A igreja fechada, sem ninguém dentro dela. O que será da humanidade? Se ninguém for na igreja, eu estou pregando aqui porque eu tenho certeza que vocês sabem que o irmão, o pastor, o obreiro, a obreira, a irmãzinha do cocó está lá orando. Eu tenho certeza que você sabe disso. Imagina esse povo se excluir da igreja. Imagina a igreja fechada, as portas fechadas. O que será que vai restar? Eu não ia falar isso. Mas quando a gente entra na palavra, a gente é um simples porta-voz da palavra. Sabe quando Jeremias viu pela visão de Deus os 2 cestos? Sim, os 2 cestos de figos bons e figos ruins que não era capaz nem de se comer. Assim é hoje o prato. As coisas boas acata, guarde. As coisas ruins lance fora, para não ser lançado fora da presença de Deus. E se você observar, a palavra de Deus
e os tempos que estamos atravessando, só os fiéis é que permanecerão. Só aqueles que estão ainda de pé é que permanecerão. Como nunca, sem medo de errar. Eu vou falar aqui uma parábola que está escrita para você entrar em meditação. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O que é que tem Mateus 25 passou para a meditação, para o tempo atual, para os dias atuais? É que 5 eram prudentes, 5 eram loucas, 5 tinha a lâmpada acesa, azeite na lâmpada e ainda reserva. Mateus 25 é hoje. Até falei com meu filho hoje, né? Que no mundo capitalista, no mundo de dinheiro, no mundo das compras, das vendas, da subsistência material, né? Tá vendo um popular ditado, quem tem uma gordurinha, né? É até engraçado, né? Quem tem uma gordurinha para queimar, ainda tá bem. Mas quem não tem a gordurinha, já tá passando dificuldade. Isso é o dicionário da circunstância, da dificuldade hoje que estamos enfrentando em termos de, vamos dizer assim, firmeza naquilo que se tem no futuro incerto. Então, eu sei que você já ouviu, quem tem uma gordurinha, né, ainda dá para queimar. Quem tem uma gordurinha ainda dá para subsistir. Mas no capítulo 25 de Mateus, a gordurinha é interpretada como azeite, como reserva de azeite. Então, quem tinha reserva era prudente. E quem não tinha reserva era tido como louca. E você há de entender que, pela palavra, muitas pessoas já queimaram a gordurinha. Já estão sem azeite. Mas tem ainda os prudentes. Ainda tem aqueles que têm azeite e ainda buscam mais azeite. E é esses que terão reserva. E na passagem de Mateus 25, né, não dá para emprestar, não dá para vender, não dá para repartir aquilo que a pessoa tem da subsistência espiritual, da subsistência para a luta que há de vir. Então, se a pessoa não tem hoje, né, a lâmpada acesa, já antes da luta, como subsistirá em plena luta? Hoje nós tivemos com 15 pessoas, tá? Aproximadamente. Graças a Deus. Saímos assim, ó. Graças a Deus. Entendeu? Enchemos o vaso. Se amanhã tiver outro culto, vamos de novo. Vamos de novo. Vai chegar tempo que nós vamos querer ir e não vamos poder ir. Vai haver tempo que procurarão a porta da igreja aberta, mas a porta estará fechada. Vai haver inversão. Deus está falando e o povo não está dando ouvido. O povo vai falar e Deus não ouvirá. Hoje, o povo não vai para a igreja. Mas vai chegar tempo que o povo vai querer ir para a igreja e não vai poder ir para a igreja. A gordurinha, o azeite, já ficou lá atrás, quando a precisão é hoje para o amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus lhe dê força e graça, para que assim você possa subsistir nos dias presentes, na esperança de novo amanhecer. Meu irmão, minha irmã,
2021 será o ano do sobrevivente, dos que estão vivos. Que Deus lhe abençoe. Hoje é dia 30 de dezembro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus quer continuar a nos ajudar. Olha, a Áurea esteve conosco ali. Com certeza voltou com o vaso cheio. Porque estar na presença de Deus, irmãos, é um lugar incomparável. Estar na presença de Deus é um lugar por demasiadamente supremo, sublime. Olha a Cleusa Souza aqui, mana. Você abençoe, Cleusa. Se fortaleça sua casa num momento difícil. Então, o que nós temos? Almejamos que nesses dias que estamos atravessando, a visão espiritual é que você entende que a guerra só vai ser vencida através daquele que saber combater o bom combate, a encerrar a carreira e guardar a fé. Amém? Deus te abençoe, Augusto, Alessandra, Cleonice, José Carlos, Michael. Deus abençoe, Geralda. Deus abençoe, Irene Ávila. Deus abençoe todo o povo que nos acompanha. Verdade é hora de buscar o Senhor. É hora de clamar o Senhor. Despertar, aclamar o Senhor e buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Invocando enquanto ele está perto. Oremos ao Senhor. Vamos orar. Vamos orar? Não sei se a Amanda consegue orar aqui. Tá. Glória a Jesus. Vamos orar. Então nós vamos orar. Poderoso, soberano Deus, Pai das misericórdias, não há nada, Pai, que fuja dos seus planos. E não há nada que aconteça sem que haja uma permissão de Deus. Verdade é, Senhor, que já houve o grande alerta divino para as nações, para os povos, pelos quais o Senhor relatou e relata acerca dos dias que estamos passando e que iremos passar. Senhor Deus, sobre a Tua palavra, Senhor, lançamos a nossa fé, crendo que o Senhor agirá e ninguém impedirá, Pai. Em nome de Jesus Cristo, está nas Suas mãos, Senhor, o lar, a casa, a família do meu irmão, Senhor. Está nas Suas mãos, Senhor Deus, a necessidade, a aflição, Senhor, a angústia, Senhor, como nunca sobre a face da terra. Se clama para uma solução, para uma saída. Mas nem todos, Senhor, estão crendo, Pai, que o Senhor assim está no peneirar, no agir de uma forma gloriosa para dar a única saída, Pai. Abençoa Maria Dorcas, Senhor. A Ediana, meu Deus, toma em Tuas mãos o Carlito. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Soraya. Senhor Deus, a Silvana. O lar, a casa, a família, nossa irmã Marta, Senhor. Põe as Suas mãos, meu Deus, sobre Maria Cleusa. O lar, a casa, a família, Senhor, dos Teus filhos, dos filhos dos Teus filhos, Senhor. Alcança a Natiele, Senhor, a Júlia Marangueira, a Silvana Teobares, a Keira Silva, Senhor, a Mara Magre, meu Deus, a Cristina Silva, a Lília Fernanda com toda a sua casa, a Helenice Pereira, a Jane Jaques, Senhor, Lucilei, Senhor, Cristiano, meu Pai está nas Suas mãos, a missionária Cleonice, a Eva Gustani, o nosso irmão Valdir, Senhor, a Márcia Regina, também a Lucilene, Senhor, vem abençoando a Sandra de Milson, ali, Senhor, orando, clamando, como a lâmpada com azeite a não se apagar, Senhor, para que seja ali um grande mover das Suas mãos, Pai.
abençoando toda essa família. Juliano Nantes, Augusto Silva, a Nilce Oliveira, Senhor, estenda suas mãos sobre a Márcia Regina, a Geraldo Oliveira, Senhor, o João, o Pablo, a Vera Pérez, a Áurea Frosa, também o João Bruno, a Beth, Senhor, a Nádia França, a Cleusa Souza, a Marta, Senhor, a Geralda, meu Deus, e todo o povo que nos acompanha, por misericórdia e graça, não falte, Senhor Deus, o azeite, não falte a graça, Senhor, e as forças e as virtudes do Senhor, para que possamos estar diante de Ti, na presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz uma noite de paz, um descanso, de esperança no Senhor, em um novo amanhecer. Pai, me veio a memória, nesse momento, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Ser conosco, ser com cada um, em nome de Jesus. Abençoa a Luciana Barril Noivo, toda a família da cidade de Califórnia, Pai. Toma em Tuas mãos, debaixo da Tua promessa, nenhum fio de cabelo se perderá, segundo a proteção do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, por nós, ninguém será contra nós. Amém e amém, Senhor. Que Deus assim vos abençoe, Deus assim vos guarde. Estaremos amanhã às 15 horas. E isso derrama bênção sobre nós todos. Perfeito, Augusto. Essa é a oração, né? Perfeito. Vamos continuar orando. Silvana Tavares também. Amanhã às 15 horas, Ana Lúcia. Às 19 horas temos a live de louvor com a Luciana e com a Lília. E depois, às 23 horas, eu retorno com mais uma palavra, com mais uma meditação. Deus lhe dê a paz. Deus lhe proteja. Deus lhe faça vitorioso em tudo quanto se adivinhe. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.